Pensou que tinha acabado? Achou que o final tinha sido, de fato, o fim da história? Tem continuação, sim. As sequências do número 2 do cinema de terror possuem um impacto imenso e um papel decisivo nas franquias, ajudando a solidificar ou até mudar o rumo das mesmas. Prepare a pipoca e apague as luzes, porque está começando, de novo, o Clube do Cinema do Universo Pânico. A parte 2 é mais do que uma simples continuação. Ela tem a oportunidade de expandir e transformar histórias isoladas em universos mais ricos e detalhados, com o potencial de estabelecer uma franquia e consolidar um legado duradouro. A sequência de número 2 muitas vezes aplica o conceito de maior e melhor. O objetivo é superar o filme original, seja apostando na violência com um número maior de mortes, seja aperfeiçoando o desenvolvimento do vilão, mudando o tom da narrativa ou até mesmo aumentando a proporção da história. Isso pode tornar a saga mais popular e atraente para uma maior audiência, mas também há o risco da sequência não conseguir atender às expectativas ou perder a essência que tornou o primeiro filme tão especial. Quando um filme impressiona na bilheteria, você pode contar como certo que vem uma parte 2 por aí, mesmo que a concepção original fosse contar a história em um único capítulo. Afinal, o cinema, antes de qualquer coisa, é uma indústria. E como qualquer negócio, seu principal objetivo é gerar lucro. Nesse quesito, é comum a sequência receber um orçamento maior se comparado com o filme original, garantindo assim mais recursos financeiros e liberdade criativa para a produção. Um filme que dá aula de como fazer uma continuação de terror é Pânico 2. Antes mesmo de vender o roteiro do primeiro filme, o roteirista Kevin Williamson tinha planos para uma sequência e já tinha um rascunho com a cena de abertura do segundo filme. Pânico 2 explana a receita do sucesso, ensina o passo a passo de como executá-la e demonstra na prática como se faz uma parte 2 de maneira maestral, sem abrir mão, é claro, do seu tom crítico e autoconsciente. Pânico 2 amplia a metalinguagem adotada no filme original ao introduzir o filme dentro do filme Facada, que retrata os acontecimentos do primeiro Pânico. Com um roteiro ainda mais afiado, o filme entrega cenas memoráveis, aprofunda o desenvolvimento dos personagens já conhecidos e obtém êxito ao expandir seu universo e fincar a franquia em bases sólidas. Hello? Hello, Sydney. Remember me? Às vezes a parte 2 é tão importante a ponto de definir características que venham a se tornar sinônimos da franquia, como é o caso de Sexta-feira 13 parte 2, lançado em 1981, que apresentou o vilão Jason Voorhees pela primeira vez. No filme original, de 1980, Jason é uma criança que se afogou em um lago no acampamento Crystal Lake por negligência dos monitores. O personagem é apresentado nas memórias de sua mãe, Pamela Voorhees, que busca vingança pelo afogamento do filho, se revelando a assassina e vilã do filme. Jason só fez a sua estreia como o vilão principal da franquia na parte 2, lançada um ano depois, quando descobrimos que ele está vivo. Você sabia que a icônica máscara de hockey utilizada pelo Jason só foi introduzida na franquia na parte 3, que foi lançada em 1982? Porque até aqui o Jason usava um saco para cobrir a cabeça. Sexta-feira 13, parte 2, teve grande importância no cinema de terror e foi a pioneira em continuações de filmes slashers desse período. No mesmo ano, 1981, chegou ao cinema a continuação de Halloween. Lançado 3 anos após o filme original, Halloween 2 continua a história do momento exato onde o primeiro filme parou. O filme mantém a qualidade do anterior, enquanto expande sua mitologia e evolui a narrativa, introduzindo um laço familiar entre o vilão Michael Myers e a protagonista Laurie Strode. Esse parentesco esteve presente nos filmes da franquia ao longo de várias décadas, sendo desconsiderado apenas na linha do tempo mais recente, o reboot de 2018. Wasn't it her brother who, cold-blooded mutilated all those teenagers? No. That's just a bit that some people made up. Bom, tem continuação no terror que é polêmica e controversa.
Após o estrondoso sucesso de A Hora do Pesadelo, era óbvio que o estúdio queria uma continuação. O diretor Wes Craven, que também escreveu o roteiro do filme original, se recusou a ter qualquer envolvimento com a produção, alegando que não via a história como uma franquia. Logo, o estúdio teve que recrutar novos nomes para assumir as cadeiras da produção, assim como novos nomes para encabeçar o elenco, mantendo apenas Robert Englund na pele do vilão Freddy Krueger. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, lançado em 1985, apresenta o jovem Jesse Walsh como protagonista, o único homem a assumir o papel de Scream Queen na franquia. Ou melhor, Scream King. O filme mostra o adolescente se mudando com sua família para a mesma casa da protagonista do filme original, Nancy Thompson, onde também acaba se tornando alvo do vilão. A diferença é que Freddy não deseja matar o garoto, mas sim possuir o seu corpo para poder agir na vida real. A transcendência de Freddy do mundo dos sonhos para o mundo real não foi muito bem aceita pelos fãs, que consideraram uma traição do conceito original do assassino dos sonhos. You've got the body. I've got the brain. Entretanto, existe um subtexto no filme que, na época, acabou passando batido, mas que com os anos foi se tornando cada vez mais evidente e explícito, ao ponto do filme ser considerado um exemplar único no gênero. O fato de Freddy possuir o corpo de Jesse pode até não funcionar tão bem na mitologia da franquia, mas funciona como uma analogia à luta interna do personagem ao reprimir sua sexualidade, sugerindo que Jesse é um homossexual reprimido, o que nunca fica totalmente explícito no filme. O subtexto do filme e as inclinações sexuais do personagem foram objeto de muita crítica nos anos 80. Na época, muitos conservadores criticaram o filme, enquanto os envolvidos na produção negavam qualquer intenção de contexto homoerótico. A controvérsia do filme foi tanta que o ator Mark Patton chegou a abandonar sua carreira em Hollywood, pois os estúdios exigiam que ele não assumisse a sua homossexualidade. Passados mais de 30 anos do lançamento do filme, o roteirista admitiu que a ideia era criar um filme com uma mensagem homofóbica, mas que a atuação de Mark virou o roteiro de ponta cabeça e acabou o tornando uma metáfora sobre a descoberta da identidade sexual. Mesmo não apresentando a melhor mensagem e não sendo a representação mais apropriada da comunidade LGBTQIA+, A Hora do Pesadelo 2 é uma continuação única dentro da franquia, sendo cultuada atualmente como o maior terror gay de todos os tempos. Tem continuações que, ao expandir o universo original, modificam o tom e a identidade previamente estabelecidas, e apresentam uma nova perspectiva para aquela narrativa. Um exemplo claro disso é o filme Uma Noite Alucinante 2, lançado em 1987. O filme é uma espécie de sequência e remake do filme original de 1981. Isso porque os primeiros 10 minutos do filme se dedicam a recapitular os eventos do original, muda alguns pontos da história e nos leva exatamente onde o primeiro filme parou, para aí sim seguir com uma nova história acompanhando o sobrevivente Ash William. Novamente dirigido e escrito por Sam Raimi, Uma Noite Alucinante 2 seguiu um rumo diferente do primeiro, adotando um tom exageradamente cômico, mas sem abrir mão do gore extremo que marcou o filme original. Outra franquia que a cada sequência foi adotando uma postura mais voltada para a comédia é Brinquedo Assassino. Considerado pelos fãs como o melhor da franquia, Brinquedo Assassino 2, lançado em 1990, ressuscita o boneco Chuck. E ressuscita literalmente, porque o primeiro filme termina com o boneco morrendo carbonizado. Mas aqui ele tá novo em folha e com aquele humor ácido que se tornou a marca registrada do personagem. Após ser reconstruído pela empresa fabricante, o boneco segue sua busca pelo garoto sobrevivente
adolescente Andy Barclay. Em contraste com o primeiro filme, que teve um tom mais sombrio, Brinquedo Assassino 2 incorpora uma abordagem mais cômica em sua história, apesar de apresentar um tom mais violento ao personagem central. Algumas continuações, além de desenvolverem de maneira bem estruturada a narrativa original, conseguem expandir o universo da obra, abrindo novas possibilidades a partir desse epicentro. Isso acontece em Invocação do Mal 2, lançado em 2016. O filme acompanha o casal Ed e Lorraine Warren em mais uma investigação paranormal, ao mesmo tempo em que aprofunda suas histórias e dinâmica familiar, enquanto introduz uma das figuras mais marcantes do terror moderno, a Freira Valak. Who's that? O impacto da Freira Demoníaca foi tanto que a mesma ganhou um spin-off e se tornou uma franquia paralela à franquia principal. Agora eu queria saber de você, qual que é a sequência do número 2 do cinema de terror que você tem um carinho a mais? Eu particularmente gosto muito da sequência Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que foi lançado em 1998, um ano depois do filme original. Eu acho que ele é um ótimo exemplo que se aplica aqui o conceito de maior e melhor, então ele entrega um ritmo frenético, mais cenas de perseguição, mais violência. Eu gosto muito da forma como esse filme expande a história original, como ele apresenta novos personagens, e eu arrisco dizer que, apesar dos clichês do gênero, ele entrega uma obra que é gostosa de assistir e que, pra mim, ele é superior ao filme original. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual parte 2 das franquias de terror que você considera melhor que o primeiro. As sequências do número 2 têm o potencial de determinar o futuro de uma franquia, de construir um legado e até transformá-lo completamente, seja para o bem ou para o mal. Inclusive, a luta entre o bem e o mal é a força motriz que pulsa vibrantemente no cinema de terror. O mal assume as mais diversas formas, se materializando em figuras macabras, personificando o horror e canalizando o medo. Mas isso é assunto para um outro episódio.